pastor. Pastor Paulo César de Oliveira. Ô, meu pastor Birajara, na paz, tudo bem? Amém, meu pastor. Seja bem-vindo, viu? Eu queria... Amém. Só um minutinho, meu pastor. Só ver como é que eu tiro aqui as mensagens para que a gente possa ver o rosto do Senhor aqui. Eu não sei como é que faz isso aqui, não. Bem, se alguém souber, me explica aí que a gente faz. Sou ainda iniciante isso aqui. Gente, deixa eu apresentar o nosso amigo, pastor Paulo César de Oliveira. Pastor Paulo César de Oliveira, nós vamos bater um papo hoje, eu e ele, sobre uma temática muito interessante. Os meus seguidores perguntam muito, meu pastor, sobre essa temática, e hoje é um momento para a gente responder e tentar responder algumas perguntas. Lembrando que eu passo sempre isso para os meus alunos do curso Apocalipse na Veia, em Santa Catarina. Pastor, eu digo, olha, gente, nem tudo a gente sabe. Tem um aluno que ele ficou apaixonado pelas minhas aulas, porque ele dizia assim, eu fiz uma pergunta para o Birajara, ele disse assim, meu irmão, eu não sei. E aí eu fiquei, mas você é especialista, mas eu não sei. Ele disse, por quê? Porque tem coisas no Apocalipse que são obscuras, são coisas que ainda a gente não tem ainda mercê dela. Aí ele disse, como assim? Você me perguntou como seria a vida no céu. Eu lhe expliquei, mas você foi além, você perguntou a mim. Se na eternidade a gente vai conversar sobre assuntos aqui da terra, eu disse, não sei, meu irmão. Não sei, a Bíblia não me dá resposta. Então, quando chegar na eternidade, a gente tem uma eternidade para conversar. E aí ele riu e disse, é verdade. Então, deixa eu apresentar o pastor Paulo César de Oliveira, esse homem aí bonitão aí, está na sua tela. Eu o convidei para ter a honra de bater um papo sobre escatologia bíblica. Eu sou especialista na área e ele também é um especialista. Eu vou passar a credencial dele para os irmãos entender e seguir, tá bom? Já desde o início dessa live é o seguinte, quem me segue no Instagram, vai lá e segue o pastor Carlos, pastor Paulo, ele começou agora o Instagram dele, viu? Mas daqui a pouco tá com 10, 20, 30 mil, porque o homem é bom demais. Então vocês vão lá, quem me segue o pastor Paulo César, tem muito conteúdo bom lá, viu? Tem muita coisa boa lá. Pastor Paulo César de Oliveira, irmão, ele é casado com a Yara Oliveira, acertei, pastor? Sim, exato. Ele tem 3 filhos, tá certo? E ele é pastor presidente do Ministério Encontro com Cristo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os cariocas aí ficam tudo felizes, né? Ele é teólogo, ele é escritor e palestrante, e ele é diretor do Instituto Bíblico Vida com Deus e coach, viu? Ele é um cara assim, que eu já estou até com vergonha de... Isso, não. A credencial do pastor Birajara é grande também, para a glória do Senhor. Pastor, eu vou usar a linguagem nordestina, nós do Rio Grande do Norte aqui, a gente ainda somos aqueles crentes que gostam ainda de escrever. Olha só a lista que eu fiz aqui, ó. Rapaz! Hoje eu vou aproveitar para esse bate-papo aqui ser edificante. Anderson entrou, você é um cara bom. Ei, vamos lá, meu pastor. Eu já compartilhei aqui, ó, eu já mandei o aviãozinho, pastor, para bastante gente aqui, ó. Sugeri o pessoal para ir no aviãozinho do lado aí e compartilhar. Compartilhar. Isso, Luiz, Anderson, enfim, todo mundo que me segue, convida a gente lá, porque nós precisamos que essa live chegue a muita gente também, tá bom? Pastor Paulo César de Oliveira, suas considerações iniciais para a gente iniciar a nossa live. Eu também estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Conheci o pastor Birajara através da internet, né? Falando uma palavra sobre Apocalipse, escatologia. E como é uma área que eu estudo já desde quando eu me converti, em 85, a minha primeira matéria na escola bíblica dominical na Assembleia de Deus foi escatologia. Depois eu fui para o seminário, tá? Em 86 fui para o seminário, e dali para lá de lá para cá nunca parei de estudar escatologia. Então eu amo. Também tem um livro que chama-se Os Últimos Dias, e é um prazer estar aqui com o pastor Birajara, falando desse tema tão maravilhoso, e entramos em contatos e passamos a conversar, e para falarmos desse assunto que realmente ele tem divergências, né? Mas são assuntos importantes. Obrigado, pastor, por essa oportunidade.
Obrigado, meu pastor. E depois, tendo essa live, o pastor manda uma foto com um livro para mim publicar aqui no meu Instagram, o pessoal adquirir. Para quem não sabe, gente, eu sou escritor, escrevi um livro, eu já mostrei para os irmãos já. Eu tenho um livro, Um Grito por Sua Volta, certo? Foram 12 anos escrevendo meu livro. E o pastor Carlos, pastor Paulo, que Carlos, esqueça o Carlos. Pastor Paulo César de Oliveira tem um livro, Os Últimos Dias, e depois eu vou apresentar o livro dele aqui, tá certo? A gente vai trocar ainda conversa nos bastidores para a gente fazer uma troca, eu mandar um livro meu para ele mandar um dele para cá para a gente fazer divulgação e um ajudar o outro, porque isso aqui é reino de Deus, gente. Aqui não tem disputa de púlpito não, viu? Aqui é reino de Deus. Eu gosto muito disso. Nós somos devedor de uma graça infinita que Deus nos alcançou através do seu poder. Pastor Paulo, muito obrigado. E nós vamos iniciar a live agora, batendo aquele papo, viu? Tá Sim, certo? vamos lá. Está preparado? Inclusive, pastor Paulo, dois jovens mandaram 2 perguntas na minha caixinha de pergunta, mais uma eu vou responder no histórico, porque está fora do contexto de hoje, do assunto de hoje, né? E a outra é o Mateus. Mateus está conosco. Ele perguntou, e essa pergunta vamos responder no final para ele. Por que os mortos ressuscitarão primeiro? Essa é uma pergunta fácil, porque está baseado nos escritos de Paulo. Mas, pastor Paulo, ontem eu lhe fiz, nós conversamos ontem, eu disse, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu quero que o senhor responda assim na lata, porque os irmãos estão muito, mas muito querendo saber. Para onde vão os mortos, os salvos em Jesus, mortos em Cristo e mortos sem Cristo, para onde eles vão quando morrem? É uma pergunta básica da escatologia, mas que todo mundo quer saber. Pastor, antes do senhor responder, grava essa pergunta. Incrível que pareça, assustadoramente, 5% dos evangélicos no Brasil, segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, eles chegaram a constatar que 5% dos evangélicos, isso ela inclui todos, conhece o Apocalipse. Então, por isso que é muito importante você ter conhecimento dessa área. Pois não, pastor, fica à vontade. Então, meu pastor, algumas pessoas, alguns estudiosos, eu creio que a maioria, baseiam essa resposta na passagem do rico e do Lázaro. Tá? Uhum. A gente não vai entrar nele agora, porque existe nós vamos ter outras perguntas que podemos usar essa passagem. Eu acredito que os mortos estão aguardando a ressurreição. Todos os mortos. Tanto aqueles que são salvos, como aqueles que não são salvos. E importante saber que o Apocalipse, ele não está só no livro de Apocalipse. O Apocalipse está na Bíblia inteira. A escatologia está na Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse. Tem pessoas que estudam Apocalipse só no Apocalipse. Só que o Apocalipse, ele é abrangente. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 em diante, dá essa resposta. Eu fazendo uma live, inclusive, sobre isso, porque lá no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho várias mensagens sobre o Apocalipse também. Eu falando que Salomão estava dizendo o seguinte, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Então, a primeira coisa, mortos não têm consciência de nada, a memória, segundo o texto, foi entregue ao esquecimento, então eles estão na sepultura, até porque o versículo 10 do capítulo 9 fala disso. Então, se nós lermos capítulo 9, versículo 5, até o 10, nós vamos ter essa explicação. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Então, onde estão os mortos? Em silêncio, na sepultura, né? Estão
inconscientes, em primeiro lugar, não estão vivos, estão inconscientes, aguardando a ressurreição. Então, aí o versículo 6 diz o seguinte: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Tá? Então, até tem algumas pessoas que acham que os mortos estão sabendo o que está acontecendo na vida aqui, com as pessoas. Isso não tem cabimento, não existe. Eles estão aguardando a ressurreição, a memória deles ficaram entregue ao esquecimento, então eles não estão, podemos dizer assim, em lugar nenhum, né? Porque eles estão num propósito de Deus, no esquecimento. Versículo 10, para a gente encurtar a resposta. Tudo quanto te vier na mão para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vai, não existe indústria, ciência e nem sabedoria alguma. Então não existe nada na morte. Então os mortos não estão nem no céu ainda, quem morre em Cristo, e quem morre ímpio também não está no inferno. Esse jargão que muita gente usa, fala assim, fulano já está no céu, já está na glória. Isso é só força de expressão. Fulano era tão ruim que já está no inferno. Também não está no inferno. Então não tem ninguém nem no céu e nem no inferno. Essa é a minha argumentação, meu posicionamento em relação a isso. Então, existem pessoas até que acham que já existe alguém no céu, e não existe. Se eu deixar o senhor falar um pouquinho, que eu tenho outro texto para mostrar aqui. Uhum. Não, fica tranquilo, pastor. Não, é aquilo que a gente comentou, né? É um assunto que causa polêmica por causa das divergências. Gente, isso. Entenda, se houver algum contraponto da gente aqui, a gente somos conscientes de que isso são investigativos. Eu explico. Com certeza. Exatamente. Eu gosto muito eu tive um debate uma vez, não é? Isso foi um debate, na verdade, com um adventista do sétimo dia, né? Que os mortos estão dormindo, né? E aí eu disse, não pode, né? Mas ele disse, não, depois a gente se tornou bem amigo, tudo, e ele disse, não, pastor, o bom da ideia do conceito teológico é esse posicionamento. Por exemplo, eu tenho grandes amigos que são pós-tribulacionistas, né? Amigos. Que ele diz assim, eu não vou ler seu livro não, porque se eu ler seu livro eu fico com pré. Aí eu disse, então você não tem segurança no que você confia, né? Ele disse, não, porque eu fui ler um texto seu, eu fiquei assim, rapaz, eu nunca tinha lido esse texto não. Então acontece. Na verdade, pastor, que agradecemos até a questão do posicionamento, eu só questiono a questão da vida após a morte no argumento, porque existe 4 tipos de argumento, né? O argumento histórico, o teleológico, o moral e o metafísico. Tirando essas ideias de argumentação, a gente vai para a Bíblia Sagrada, né? Aí, o que é que acontece? O texto básico que o senhor usou de Eclesiastes, ele fala sobre a questão, e Salomão fala sobre isso, a questão da existência debaixo do sol. A pergunta é, para onde estão os mortos? Alguém está me perguntando aqui no privado, Pudim. Mas Mateus, ou melhor, Lucas 16, cadê? Lucas 16, o Birajara, e 19 em diante, Jesus conta aquela parábola. Primeiro, eu sou argumentativo também, a parábola de Lucas 16, que é um assunto que a gente não vai entender, 16, 19 ao 25, eu considero não uma parábola, considero uma história real, porque existe no versículo 19 uma frase chamada haver. Ora, havia certo homem, e o verbo haver, ou havia, desculpa, o verbo haver, pastor, é um verbo real. Então, é uma realidade que Jesus está falando. Aquela história da parábola que diz que é a parábola de Lucas 16, o rico e Lázaro,
é uma história contada por Jesus. Primeiro, que ele não ia inventar uma história. Segundo, que Cristo não ia tirar algo do vazio. Basicamente, as parábolas são comparações, são recursos que Jesus usava didático para ensinar sobre o reino. Mas a história do rico e Lázaro, primeiro porque cita o nome de Lázaro, a parábola não cita o nome de pessoas. E segundo, porque havia um homem. E quando Jesus cita havia um homem, o verbo haver significa que existiu, é real, é poderoso. E aí ele dá a ideia justamente dessa dimensão da transcendência entre a vida e a morte. O que é estado intermediário do morto, pastor? Estado intermediário dos mortos é a partir da morte física para a ressurreição. O senhor foi feliz quando o senhor disse que existia duas ressurreições, ou existia uma ressurreição baseada em momentos diferentes. João 5,29, Jesus disse que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação e perdição eterna. E aí, outro argumento que eu preciso apoiar o senhor, e depois eu vou discordar só de um pouquinho aqui, mas Pode. É muito bom. Fica à vontade. O que significa? Por exemplo, quando as pessoas morrem em Cristo, isso é um argumento meu, nós estamos batendo um bate-papo aqui cristão. Quando uma pessoa morre em Cristo, ela não vai para o céu, ela vai para o paraíso, um lugar de descanso, onde vai esperar a ressurreição do seu corpo. Jesus chama de bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Quem morreu sem Cristo, vão para onde? Vão para um lugar chamado lugar de tormenta, onde vai esperar a ressurreição no juízo final para a condenação eterna. Aí sim, vai para o inferno de fato, que é chamado lago de fogo. Tá bom? Ok. Partindo desse princípio, pastor, a gente vai entrar agora num choque de ideias, porque isso aqui é o bom. O bom é o choque de ideia. Exato. Ok? Jesus diz o seguinte, olha, em uma outra dimensão, que eu preciso até escrever isso aqui hoje, é muito interessante, existem 4 palavras, 2 gregas e 2 hebraicas, o senhor sabe, o senhor é professor nessa área, Seó e Hades. Seó e Geena é hebraica, Hades e Tártaro é em grego. Mas as 4 palavras, elas têm uma conotação de que alguns prefiguram dizendo que fala de sepultura, né, que é o texto que o senhor usou de Eclesiastes. Outros falam sobre lugar chamado lugar de tormenta ou inferno. A verdade é que os 2 textos, ou os 4 textos, no grego e no hebraico, estão falando de lugar baixo, lugar bem baixo. E aí eu preciso explicar isso aqui, porque os irmãos dizem assim, Birajara, aonde é que fica o inferno? Né? Eu estou adiantando muito, pastor, mas é o senhor que está ensinando para a gente. Aonde está o inferno? Né? E aí a Bíblia vai dizer para a gente, em Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que o inferno ficou embaixo. Né? Por isso que quando usa assim, aquele que subiu ao céu, aquele que desceu de lá do céu, tudinho. Então, existe uma diferença entre o lugar dos mortos antes da ressurreição de Cristo e o lugar dos mortos pós-ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, levou cativo cativeiros, né? Assim que diz o Efésios 4 e 8, e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí a gente faz uma amplitude. No meu conceito, na minha consciência, tirando Eclesiastes, que é um texto que o senhor olhou, a única coisa assim, que eu acho muito obscura para mim afirmar é o lugar onde estão os mortos em Cristo. Eu usei essa prática, pastor Paulo, em um argumento que eu fiz sobre o juízo final. O senhor escreve no livro sobre o veredito final, o juízo final. Que é onde eu falo o seguinte, a maior dor do inferno não é a dor das chamas queimando, não é a dor dos demônios com seus ferrões, né? Eu estou usando uma linguagem bem animadora. Não é a ausência de paz apenas, não é a dor do silêncio, mas é a dor da consciência. Porque assim, quando a gente diz assim, Eclesiastes diz que os mortos não se lembram, mas quem está no inferno hoje, no inferno não, no lugar de tormenta hoje, eles têm consciência de que estão lá, porque essa é a concepção de um Deus justo. Porque assim, pastor, você vai me entender. Imagine que alguém chegou agora no inferno, ou no lugar de tormenta, e pergunta, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo aqui? Então, como Deus é justo, ele vai demonstrar a toda a raça humana que está hoje e vai ser condenada para sempre, depois da morte, sexo e juízo, de que você está lá porque você escolheu estar lá. Eu enviei meu filho, te dei a graça, te dei tudo e você não alcançou. Jesus disse o seguinte,
no bate-papo de Jesus sobre o rico e Lázaro, ele disse que o rico olhou para cima, olha só, olhou para cima, não olhou para baixo. Porque antes da ressurreição de Jesus, o Hades ficaria no lugar embaixo. O que acontecia? Todo mundo sabe disso aqui, era nessa região dos mortos, havia uma divisão para justos e ímpios. Era chamado de abismo, um lugar intransponível. Não é assim, pastor? Estou correto? É isso? Quando antes da ressurreição de Cristo, o Hades era o lugar onde os mortos viviam, todos iam para lá. Lugar de tormenta lá, que tinha uma separação. De um lado tinha o lugar dos ímpios, lugar de tormenta, e do outro lado, seio de Abraão, paraíso, lugar de tranquilidade, paz, sossego e segurança. Entre esses dois lugares tinha um abismo chamado em grego de Tártaro, que é abismo, lugar onde estão os demônios caídos, que estão aprisionados, serão libertados na grande tribulação, Apocalipse capítulo 9. Então, o que acontece? E olhando o rico ao alto, ao cima, Vulgata Latina diz ao cima, ele viu Lázaro sendo consolado. E pediu ao pai Abraão, você sabe a conversa toda. O que acontece? A maior dor do inferno, eu vou usar inferno, pastor, para ninguém ficar perturbado, Isso, mas lugar de tormento, inferno mesmo, de fato, lado de fogo, o senhor foi muito feliz nessa palavra. O que acontece? A maior dor de alguém que está hoje num lugar chamado lugar de tormenta, a pessoa morreu hoje, foi para o lugar de tormenta, vai esperar a ressurreição para a condenação eterna. Essa pessoa que está lá, a maior dor do inferno é a dor da consciência. Essa é a maior dor, descrita por quê? Porque elas estão lembrando justamente de que teve a oportunidade de aceitar Cristo. Porque ninguém vai chegar no lugar de um juízo final e parar diante de Deus e perguntar: eu queria saber o que eu estou fazendo aqui. Eu passei esse tempo todo sofrendo, agora eu vou pular. Por que eu estou indo pular? E justamente por que os livros serão abertos, os 6 livros? Livro da natureza, da consciência, da lei, do evangelho. Esses livros que serão abertos no juízo final, eles vão justamente mostrar a raça humana, a humanidade ressuscitada, não com corpos glorificados, mas estarão diante do juízo final para ser sentenciado. É mais ou menos assim, pastor. Fulano e tal vem à frente e você já está sentenciado ao inferno. O juízo final não é um tribunal para você ter um advogado que vai legislar sua causa, não. Você já está condenado. Deus vai apenas ler a sua sentença. E como ele é justo, a sentença vai ser lida o seguinte: o seu nome não está escrito no livro da vida, entendeu? Mas eu vou mostrar a você porque você está indo para o inferno. Não fui eu, Deus, não foi eu, Jesus, que é o juiz, não sou eu, Jesus, que te mandei para o inferno. Não sou eu, Jesus, que vou mandar você para o inferno. Foi você que escolheu ir para lá. Eu desci lá, morri por você, fiz tudo por você, dei a vida. Usei o pastor Paulo César de Oliveira na igreja falando sobre a minha graça. Usei o pastor Birajara. Usei pastores, missionários. E você disse sempre não para mim. Então, por você dizer muito não para mim, a porta da graça fechou. E quando você morreu, depois da morte não tem escape, não tem purgatório. Então, hoje você está indo para o lago de fogo, porque você escolheu. Eu vou mostrar a você. Abra os livros. Os livros vão mostrar as obras dele, reprovadas. E vai mostrar, o seu nome não está escrito no livro da vida. Então, basicamente, esse texto, narrado por Lucas, trata-se justamente de algo real contado por Jesus. E nesse parâmetro, eu gosto de ficar mais com esse texto de Jesus do que Eclesiastes, pastor. Eu vou dizer por quê. Porque Salomão está falando mais das coisas daqui de baixo. E eu concordo com o senhor em relação a grau, em relação a ninguém está no céu, é verdade, e ninguém está no inferno. E isso só é só no final, depois da ressurreição. E para terminar o meu argumento, pastor, após a ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que Jesus foi até as baixas, o baixo lugar chamado Hades, lá no inferno, e Jesus chegou lá no inferno, e diz a Bíblia que ele pregou em espíritos em prisões, e lá quando ele ressuscita um monte de mortos do Antigo Testamento com ele, Mateus fala sobre isso, não é isso? E aí quando Jesus ressuscita, ele leva esse paraíso que está embaixo, agora para o terceiro céu, pertinho da porta formosa, o terceiro céu. Por isso que hoje, o termo está aqui, eu até coloquei no meu livro isso aqui, eu acho que é o capítulo, quem tem aí, bem rapidinho, pastor, não fica Pode ficar à vontade, não, viu? Fica à vontade, estou aprendendo bastante. Olha, antes do Calvário, como expliquei anteriormente, está no meu livro, eu vou mandar para o senhor. O céu e Hades divide-se em 3 partes distintas.
Para entender a habitação provisória dos mortos, podemos ilustrar por um círculo dividido em 3 partes. A primeira parte é o lugar do justo, chamado paraíso, seio de Abraão. O lugar de consolo, Lucas 16 fala isso. A segunda parte é dos ímpios, denominada lugar de tormenta, não inferno, é lugar de tormenta. A terceira fica entre o justo e os ímpios, identificada como lugar de trevas, lugar de prisões eternas, abismo. Nessa terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caída, a qual sairá desse abismo. Só sairá desse abismo, senão quando Deus permitir, nos dias da grande tribulação. Apocalipse 9, versículo 1 a 12. Não há qualquer possibilidade de contato com esses espíritos caídos habitantes do poço do abismo. Depois do Calvário, houve uma mudança dentro do mundo das almas e espíritos dos mortos após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura e as venceu, efetuou a mudança radical de Seol e Hades, que está lá em Efésios 4, 9 e 10, viu, João? 4, 9 e 10. E também Apocalipse 1, 17 e 18. A parte do paraíso foi transladada, pastor Paulo, para o terceiro céu, na presença de Deus. 2 Coríntios 12, e versículo 2 e 4, Paulo falou dizendo que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que os seus olhos e sua mente, os seus ouvidos, sua boca, não podia falar, ouvir nem entender. Separando-se plenamente da parte inferior, onde continuam os ímpios mortos. Somente o justo goza dessa mudança de esperança pelo dia final, quando esse estado temporal se acabará e viverão para sempre com o Senhor. Finaliza dizendo o seguinte, bem rapidinho. Quando Cristo ressuscita, ele leva esse paraíso para cima. Por isso que hoje, quando a pessoa morre sem Cristo, ela desce a sepultura, ok? Quando ela morre em Cristo, os anjos levam ela até a presença de Deus. Essa colocação, para que eu pudesse argumentar também, já pastor, que assim a gente ficar não, tem que estar, não é só minha opinião, não é só o que eu falo. Veja bem, aqui não é um debate, é apenas colocação de opinião muito. E outra coisa, aprendi muito, inclusive anotei aqui, viu? Aqui anotado, gente, ó. Anotei algo que ele colocou que eu não tinha aprendido isso aqui, não. Que é uma verdade clássica. Gente, inferno, na tradução mesmo, é o lugar onde tem um lago de fogo, que muitas pessoas não entendem, pastor. E esse lugar onde estão as almas hoje sem Cristo é chamado de lugar de tormenta, onde as pessoas estão lá esperando a ressurreição do corpo, não glorificado, mas para o juízo final. E o outro, não tem ninguém no céu, só estão todos no paraíso. Meu pastor, me perdoe. O que eu admiro no senhor, o senhor tem uma didática importante, um conhecimento profundo, e eu admiro a sua humildade, né? Porque tendo todo o conhecimento que tem, porque eu já conversei com pessoas, aliás, o senhor deve ter aí, nós devemos ter a mesma idade aí, mais ou menos, tá? Eu já vou fazer 58, né? Não sei se é mais novo ou mais da minha idade, mais ou menos. Eu estou com 5.1. 5.1, então. Então eu estou um pouquinho mais na frente. Mas eu já conversei com pessoas assim, que um pouco mais novo, né? Uhum. Mas tem um pouco de arrogância, né? Achar que sabe tudo. E a gente gosta de conversar com pessoas que têm humildade, que sabe argumentar com humildade. Não é o argumento dele que tem que prevalecer, ele tem que... Né? Então, na verdade, eu estou te ouvindo, estou aprendendo e estou entendendo o seu ponto de vista e admirando a sua humildade em relação a alguns pontos de vista que são muito importantes também, tá? Vale a pena. Pastor Paulo, estão me cobrando aqui, porque alguém mandou uma mensagem dizendo o seguinte: gostei demais do pastor Paulo César, e olha, estão elogiando sua dicção, e disse, o argumento sobre lugar, deixa eu ver aqui, colocou, lugar diferente de inferno, foi muito proveitoso para o meu ensino na minha academia teológica, porque o meu professor teve dificuldade de responder isso e aprendi rapidinho aqui, tá vendo? Amém. Glória a Deus. Agora, deixa... pode falar. Falando aí. Deixa eu te falar aqui rápido, olha só. Em João capítulo 3, versículo 13, quando eu falei que ninguém está no céu, e também tem outro texto, depois eu falo que ninguém está no inferno, eu digo o seguinte, está escrito lá, João 3,13, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, quando a Bíblia
Bíblia fala, ninguém subiu ao céu, a gente não pode usar esse argumento, fulano já está no céu, porque não está. Tá? Então não existe ninguém no céu. A Bíblia fala, quem falou isso foi Jesus. João escreveu isso, uma das palavras de Jesus, quando ele teve um encontro com Nicodemos, né, quando ele falava do novo nascimento e tudo. E aqui, no versículo de número 13, ele diz, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, se está escrito ninguém subiu, é porque ninguém subiu. Tá? Ninguém. Nem Elias, por incrível que pareça, nem Enoque e nem Moisés. Tem gente que fala assim, Enoque já está no céu, Deus tomou para si. A Bíblia diz que Deus tomou para si e não foi para o céu. Não tem nada disso. Tá? Aí tem o Elias. O Elias subiu ao céu. Céu existe, segundo a palavra, 3 tipos de céu. Né? O céu das nuvens. Não? O céu do ar onde passa o avião, dos pássaros. Esse é o primeiro. O céu dos astros, da lua, das estrelas. Perfeito. E o céu de Deus, o terceiro céu. O céu onde está Deus. Entendeu? O terceiro. Então, existem 3 céus. Então, quando a gente fala assim, fulano, Elias subiu ao céu. Né? Não quer dizer que ele foi até onde está Deus. Não está dizendo isso. Tá? E Enoque, Deus tomou para si. Quer dizer, translador, colocou em algum lugar para que ele não participasse da morte. Tá? Ainda tem aquela questão das 2 testemunhas de Apocalipse, né? Que alguns dizem que os 2 deles podem ser um Enoque, o Elias, ou Enoque e Moisés, ou Elias e Moisés, porque um teve poder sobre o fogo, o outro teve poder sobre a água, né? E é o que as 2 testemunhas vão fazer no Apocalipse. Então, na verdade, o que nós temos que observar? Que a escatologia, o nome já diz, é escatologia, doutrina das últimas coisas. São coisas que prevê o futuro. Nós nem estamos no futuro ainda. Eu estou no presente aqui. Então, eu não posso saber de forma categórica, afirmativa, mas a Bíblia me dá respaldo. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. O senhor disse que é uma história real, né? Embora, quando eu era criança, essa historinha que minha mãe contava, ela contava, era uma vez, então, como se aquele personagem existisse. E Jesus contou parábolas, e acredito que a parábola do rico e do Lázaro, a história do rico e do Lázaro é uma parábola, e é uma parábola escatológica de uma coisa que não aconteceu, não está acontecendo, mas é algo que vai acontecer ainda. Então, a parábola do rico e do Lázaro aponta para o futuro e não para o presente. Então, para mim, esses 2 personagens são fictícios para ilustrar uma verdade. Jesus queria falar sobre o local definitivo de cada um, que seria lá com Deus, ou então no inferno, definitivamente. Então não tem ninguém no céu e não tem ninguém no inferno. Quando a pessoa pega a passagem do ladrão da cruz, quando Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso, a ideia que se tem é que imediatamente o ladrão já estava lá no paraíso, na vida eterna. E não foi verdade. Jesus, inclusive, nem foi imediatamente para o paraíso. Ele ficou ainda 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado. E o ladrão da cruz, ele, na verdade, está morto, aguardando a ressurreição como todos os mortos. Por exemplo, ele entrou no estado kairos. Existem 2 termos, o cromos e o kairos. Nós estamos no cromos, que é a contagem, o relógio, a data, a semana, o mês, anos. Isso chama-se cromos, vem de cronologia. Então, cromos é o tempo do homem, e o kairos
é o tempo de Deus. Então, o ladrão da cruz, quando morreu, ele entrou no Kairos. Como assim? No tempo de Deus. Então, quando acontecer a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro, ele vai ressuscitar junto com todos os mortos de todos os tempos em Cristo. E para ele, pastor Birajara e outros que estão aqui, quero agradecer a participação de todos, e para o ladrão da cruz, estou dando exemplo do ladrão da cruz para falar de todos os mortos. Ele vai ressuscitar como se ele tivesse morrido naquele dia. Ele saiu de um estado para o outro como se fosse num piscar de olho, num estalar de dedo. E ele não ficou morto para ele 2.000 anos ou 3.000 anos. Ele saiu da cruz morto e entrou direto na presença de Deus no céu, porque para ele não ficou morto durante 2.000 anos. Ele está lá morto, a gente sabe disso, porque ele está no tempo do Kairos. Nós sabemos porque nós estamos no tempo Cromos, nós estamos contando que foi 2.000 anos atrás que isso aconteceu, mas quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar como se nada, esses anos todos, não tivesse passado, tá? Porque é o Kairos. Tá? É por isso que o texto de Daniel 12, versículo 2, diz que muitos, aliás, a palavra não diz nem todos, né? Muitos dos que dormem no pó da terra, depois eu quero fazer uma argumentação sobre essa palavra muitos, tá? Porque nem todos vão ressuscitar, tá? Nem todos vão ressuscitar. Existem 3 classes de pessoas mortas. As que vão ressuscitar para a vida, Daniel 12, 2. As que vão ressuscitar para a vergonha eterna. E as que não vão ressuscitar. Nem todo mundo que está no pó da terra vai ressuscitar. Olha o que o texto fala. Daniel 12, 2. Se você quiser colocar aqui, ó. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Você viu que o texto está dizendo pó da terra? Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí é que começa a eternidade. Enquanto não houver ressurreição, não tem eternidade. A eternidade só começa na ressurreição. Porque, por enquanto, está todo mundo morto, sem consciência, esperando o dia da ressurreição. Pode falar, pastor. Fica à vontade. Vai ter choque direto aqui. Estão perguntando aqui. Birajara, então ninguém no inferno ou no lugar de tormento, no paraíso, nem estão descansando, nem estão sofrendo? Sim. O senhor acha que eles já estão sofrendo? Quem está morto já está em sofrimento? Quem morre fora de Cristo já está em sofrimento. Já está em tormenta, sofrendo, aguardando o lugar de tormenta ou o lugar de lago de fogo. Mas é o seguinte, pastor, presta atenção. O bom é que nós dois somos maduros para a gente fazer... Olha o que é maturidade espiritual. É isso aqui, ó. Tá certo? Um discorda de um, mas é o seguinte. O senhor se lembra que ontem eu batendo um papo com o senhor, disse, pastor, lembre que nós vamos falar de um assunto que a gente ainda não experimentou. Isso, foi assim. A morte, a gente não experimentou a morte. Então, tudo que a gente vai argumentar ou trazer ideia bíblica, teológica, pensamentos, porque existem 3 coisas que nos faz caminhar seguro na palavra. É a inspiração, a revelação e a interpretação. E aí a hermenêutica nos ajuda sobre isso aqui. Mas o que é que acontece? Pastor, nós vamos falar do assunto, se houver divergência, se tiver algum desacordo, a gente vai discordando, mas no final a gente vai chegar a um consenso de quê? Lembrando que são coisas
obscuras que a gente ainda não sabe, porque são coisas que a gente nem viveu. Aí eu uso o texto de Jesus e de Paulo, né? Quem subiu ao céu? Só ele. Quem desceu lá? Só ele. Então, como é que eu posso trazer uma imagem do céu? Através do Apocalipse, através das revelações de Jesus, as moradas eternas, como é a cidade, como é que tem lá, e aí o aspecto total, que é um assunto que eu depois vou falar com o senhor sobre essa questão de céu, tudo isso. O que é que acontece? O meu argumento é que é o seguinte, quem está hoje no lugar de tormenta está consciente de que está lá e está acordado. É um argumento meu, argumento meu, viu, gente? O argumento do pastor é diferente do meu, mas é interessante. Quem está hoje no paraíso está justamente aguardando a ressurreição do corpo. Presta atenção que é muito interessante. Você vê que o Rick Lázaro, que o pastor disse que é parábola, eu acho que é história, mas tudo bem. Mas vamos para cá. O verso 19 do capítulo de número 16 denota, por sua vez, um fato real. Lembrando que, na gramática, haver ou havia essa conotação da ideia de presença, de algo que Jesus está contando que existiu. É um fato da gramática. Ok, mas vamos dizer que a transliteração do texto não nos usa e permite isso aqui. Mas observe uma coisa muito interessante, meu pastor, que isso aqui é muito lindo, que eu vou mudar o assunto agora, viu? Vou mudar o assunto agora, tá certo? Após a ressurreição de Cristo, Jesus levou cativo o cativeiro ao paraíso. Gente, por favor, o pastor foi muito feliz aqui, pastor Paulo César. E eu escrevi isso no meu livro, pastor. Você vai ler ele tá aqui? Os três céus. O Eporâneos, o Mesorâneo e o Aurônios. Primeiro, segundo e terceiro céu. Esse primeiro céu, é o que o senhor falou, o senhor foi muito bom. Primeiro céu, o céu onde passam os passos, os aviões, a atmosfera. Terceiro, o segundo céu, planetário, onde estão os planetas, satélites, tudo. E o terceiro céu, a habitação de Deus. Esse, sim, é onde habita a questão do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Tá certo? Mas eu gosto muito disso aqui. Mas eu vou mudar a pergunta, eu vou desviar a pergunta, porque já argumentamos, mudar a pergunta, porque estão me questionando aqui. Por que você não respondeu ainda a minha pergunta? Calma, gente. Se você tivesse ideia, como o assunto é longo, mas o irmão está perguntando aqui, o Birajara, por que os mortos ressuscitam primeiro e não os vivos são arrebatados? Na questão essa resposta é boa. Está lá em 1 Tessalonicenses 4. Isso. Ei, pastor Paulo, rapidinho. Por favor, fazer como o outro, não me fique chateado, nós temos 9 minutos para terminar a live. Vamos aproveitar esse tempo, porque passa muito rápido. Porque às 7h30 tem que terminar, porque tem outros assuntos a falar. Mas eu vou fazer outra live com o senhor, do mesmo tema, Apocalipse, com outro tema. Mas, pastor, é o seguinte, estão me perguntando aqui, me explique essas mortes, o que é morte? Sabe? Gente, existe 3 tipos de morte. Bem rapidinho, pastor, vou fazer a pergunta para o senhor, se eu responder essa Tessalonicenses. Já pega Tessalonicenses aí para responder o irmão, por que os mortos têm que ressuscitar primeiro? Tá? Gente, porque todo mundo está perguntando, Birajara, a gente nunca experimentou a morte, nós que estamos vivos, falando agora, né? Experimentou a morte. E que tipo de morte é essa? Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física partiu da hora que Adão pecou mais Eva, e a morte entrou no mundo dos vivos. Então, a morte física, a separação do corpo com a alma, não é isso, pastor? A alma e o espírito, o homem morre, desce a sepultura, a alma e o espírito volta para a eternidade. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. É uma explicaçãozinha que eu não estou perguntando aqui. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Paulo diz em Romanos que todos que pecaram estão distantes ou destituídos da glória de Deus. Isso é morte espiritual. Que você pode voltar a ter reconciliação com Deus através de Cristo. Mas a morte eterna é quando ocorre a separação eterna entre a alma e Deus. O que é isso? É quando a pessoa morre sem salvação, ela já está morta espiritualmente e eternamente. Porque não existe purgatório, gente. Não é isso, pastor? Eu estou certo, estou correto? Com certeza, com certeza. Depois da morte não tem arrumadinho não, gente. Por favor, não faça isso não. Teu irmão perguntou aqui no privado para mim, o Birajara, mas depois que a pessoa, minha mãe morreu, o cara está falando, minha mãe morreu. Infelizmente, pastor, às vezes eu sou duro, me perdoe. Minha mãe morreu, olha a pergunta dele, minha mãe morreu sem ser crente, macumbeira, mas Jesus amava ela como me ama também, e às vezes deixar ela para o inferno. Aí eu disse para ele, querido, Jesus não deixou ela para o inferno, foi ela que quis ir para lá.
Desculpa, pastor, eu sou muito dura vezes. Eu não usei infernos. Foi para o lugar de tormento, esperando a ressurreição da morte, para a condenação eterna. Mas, não, Albirajara, mas minha mãe não tem um jeitinho, não. Jesus não podia tirar minha mãe. Não, depois não tem jeitinho, não. Não tem arrumadinho, não tem... É porque, pastor, infelizmente, a nossa geração é uma geração imatura. Eles lêem Bíblia, mas não entendem o fator graça e o fator condenação. Nenhuma condenação estão para os que morrem em Cristo, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz Romanos 8:1, tá certo? Em Cristo, gente. Partiu dessa vida sem Cristo, não tem outro termo. E se o pastor desargumentar de mim aqui, eu vou brigar com ele aqui. Não, concordo. Partiu sem Cristo aqui, adeus, gente. Adeus. Partiu com Cristo, segurança eterna. É tanto que eu vou trazer um assunto depois com o senhor aqui, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Opa, isso é muito bom. A linguagem, muito boa. Mas, pastor, responda a pergunta do irmão, que o irmão está perguntando a mim. Por que os mortos primeiro e não nós, os vivos? Bom, tá respondendo. Pegando a última fala sua, Atos 4:12 diz, em nenhum outro há salvação. A salvação só em Cristo e fora de Cristo não há salvação. E só para poder, vou entrar na resposta rápido, em relação ao Tribunal de Cristo, no meu livro eu falo sobre o Tribunal de Cristo. Pronto. Aliás, o Tribunal de Cristo é o tribunal só que vai participar só os crentes desse tribunal. Perfeito. Que é o Tribunal de Cristo. Isso. O juízo final, só os ímpios, e a igreja vai julgar os ímpios junto com Cristo. Perfeito. E ainda tem o julgamento das nações, que é outro julgamento. Então, existem 3 julgamentos. O julgamento da igreja para o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. Tem 3 tipos de julgamento. Concordo. Só que o juízo final, o nome já diz, juízo. Porque no dia do juízo, todo mundo realmente, quem vai estar no inferno definitivo, vai ser condenado. Mas no meu livro, eu falo, inclusive baseado em Apocalipse, existem categorias de sofrimentos, tá? Porque as pessoas, nem todo mundo vai para o céu, mas também quem não for para o céu vai ter uma categoria de sofrimento definitivo. Assim como quem vai para o céu também vai ter categoria lá. Assim, nem todo mundo vai fazer parte do mesmo nível, porque vai ser entregue lá os galardões e tudo, e vai ter níveis, né, hierárquico lá no céu. Então, tem gente que fez muito, mas não fez para Deus, fez para ele. Ele pode até ser salvo, mas Deus vai abrir o livro e vai ver que aquelas obras vão se queimar. Aí entra na casa do Tribunal de Cristo. E em relação aos ímpios, os ímpios também vão ter níveis de sofrimento. Porque, vamos supor, um adolescente, uma criança, um pai de família, uma pessoa muito boa, que cuidou da sua família, cuidou de tudo, ele vai para o inferno? Vai. Mas ele não vai no mesmo nível do ladrão, do estrupador, daquela pessoa que fez muita maldade, que matou muita gente, que fez crueldade. Então, acho que não tem muita lógica todo mundo ir para um sofrimento do mesmo nível, tá? Então, por isso o nome chama Tribunal de Cristo. Estou botando isso para botar uma pimenta para a nossa próxima live. Vai ter pimenta mesmo. Agora, em relação aos mortos ressuscitar primeiro, o próprio Jesus falou em Colossenses 4, a partir do versículo 16, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que eu vejo é que quem morre em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não consigo ver que as pessoas já estão no céu, já no lugar de gozo, né? E depois
depois desce de novo, pega os seus corpos, até porque eu não acredito que a ressurreição vai ser no corpo, tá? Não acredito que corpo, que carne e sangue vai entrar no reino de Deus, de acordo com 1 Coríntios 15, 50, carne e sangue não entra no reino dos céus, então a ressurreição não será no corpo, tá? É outra pimenta aqui que a gente está colocando, para próximo. A ressurreição vai ser no espírito, porque o pó tem que voltar para o pó e vai ficar lá. E depois, quem quiser assistir algumas lives minhas, tá aí, e também tá no YouTube, se o pastor me permitir falar isso, né? Então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí encontraremos o Senhor nos ares, encontraremos o Senhor nos ares, aí tem a palavra, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, só aí estaremos para sempre com o Senhor. Porque, no entanto, nesse momento, ninguém que morre está com o Senhor, quem morre crente. Nesse momento, não está com o Senhor. Só vai estar com o Senhor no arrebatamento. Só vai estar com o Senhor na ressurreição. Então, dizer que por que os mortos vão ressuscitar primeiro, não existe uma resposta assim bem expressiva, não tem como dizer, por que vão ressuscitar primeiro? Isso é com Jesus, Jesus que sabe disso, ele que sabe. Os mortos ressuscitarão primeiro porque eles já estão mortos. Depois, nós, o que ficarmos vivos. Então, o encontro dos mortos com vivos será nos ares. Lá nos ares. Está aqui, ó. Encontraremos o Senhor nos ares. Está escrito aqui, ó. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A nuvem aqui significa no alto, tá? A encontrar o Senhor nos ares. Então, nós vamos encontrar tanto os mortos como os vivos. Vamos encontrar o Senhor nos ares. E assim, olha a palavra, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então, respondendo a pergunta aqui, não a questão de por que os mortos vão ressuscitar primeiro é uma escolha de Jesus, de Deus. E os mortos vão sair da sepultura? Será que vai abrir um monte de sepultura? Os cemitérios vão se abrir e vai sair um monte de gente de lá de dentro? E quem morreu 2000 anos, 300 anos, 500 anos, não tem nem vestígio de nada mais, não tem nem osso, não tem mais nada, já virou pó. O que vai sair da sepultura? Então, quando a gente fala, quando lê lá, por exemplo, o mar dará conta dos seus mortos. Não está dizendo que o mar dará conta dos seus corpos. Dará conta dos mortos. Quer dizer, uma pessoa que morreu no mar e os peixes comeu o corpo. Essa pessoa desfarelou lá dentro do mar, já não existe mais nada dele lá. O mar vai dar conta dele. Não do corpo, mas do morto. Ou seja, daquela pessoa que morreu. Então, na verdade, não tem uma resposta para dizer o porquê que os mortos estarão primeiro, mas existe uma resposta que é uma escolha de Jesus, e vamos todos nos encontrar nos ares, porque é uma sequência. Aqui, ó, nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos subir na frente dos que dormem. Nós não vamos subir na frente dos que dormem. Primeiro quem dorme e depois nós. Eu sei que o horário está apertado, então não dá para a gente ir um pouquinho mais fundo. Não. É só concluir mesmo. Só um argumento, pastor. Só uma pergunta para o senhor. O senhor disse que carne e sangue não herdam a glória de Deus, né? Hebreus 2,14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas em tudo. Só que a palavra carne e sangue é natureza humana. Então, aí a gente já vai
discordar de alguma coisa aqui. Mas deixa eu discordar do senhor só de um pequeno detalhe. Isso na minha opinião, viu, gente? Estou discordando do pastor por minha opinião, e ele vai discordar de mim também. Já discordou também. Já Tá certo? Tá certo? Eu sou da outra esfera, tá certo? Da outra esfera. A sequência lógica dos fatos da escatologia, mortos primeiro e depois vivos, porque Jesus disse que não precederemos, não seremos primeiro do que eles. É fato, o pastor aceitou nisso aqui. Outro argumento é o seguinte, mas os Birajara não vão ressuscitar pessoas, a carne do pessoal está aqui, o pó. Mas aí é que eu argumento, pastor, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam a glória de Deus. Isso fala de natureza humana. Porque é o seguinte, se fosse assim, Enoque e Elias não estaria hoje no paraíso, porque eles foram arrebatados em vida. A carne e sangue estavam lá. E outra, quando as pessoas que morreram estão no sepulcro, que viraram pó, na hora da ressurreição, o Espírito Santo vem, transformará esse corpo. Jesus, quando morreu, que ressuscitou, ele disse a Tomé, Tomé, olha aqui os buracos que estão aqui na minha mão. Ele não mostrou espírito. Espírito não come, espírito não tem carne. Nós teremos, aí é um argumento meu, as pessoas que morreram em Cristo, quando ressuscitaram, restarão com corpos glorificados. E aí está em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o chamado artigo do capítulo 15, chamado a redenção do corpo, diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também uma morte veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão morreu, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua ordem, Cristo é a primícia e tal, tudo. O verso 26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as debaixo dos pés. Verso 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Cristo também sujeita aquele que também transformou. Veja bem, se você pegar 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 3, desculpa, e versículo de número 2 diz o seguinte, olha, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E aí é o seguinte, o argumento do pastor, e é interessante, eu aprendo com isso também, só que, na minha opinião, a ressurreição, o arrebatamento da igreja acontece simultaneamente, mortos ressuscitando. E não é espírito ressuscitando, é carne e espírito, tudo em conjunto ressuscitando, transformado e vivendo eternamente com Cristo. Porque no céu não vão ter luzinha, no céu serão corpos. No céu, a Bíblia diz que ouviu almas debaixo do trono, mas João diz que viu aspecto de pessoas, uma multidão que cantava um canto. E aí, pastor, é bom esse argumento aqui, porque Apocalipse capítulo 5, quando mostra os 24 anciãos é uma representação da igreja. Eu já expliquei isso em curso teológico. A palavra ancião no grego é presbítero, e esse argumento presbítero, ou melhor, esse termo presbítero, ancião, não é um argumento para anjo. O anjo não recebe título de presbítero. Título de presbítero é para homens. Você não vai ver nenhuma passagem bíblica anjos com coroas, somente nesse texto. Você nunca vai ver na Bíblia, na Bíblia toda, você não vai ver nenhum anjo sentando em trono. Quem senta em trono é a igreja. Ao que vencer, tentará comigo no meu trono. Então, João diz que quando viu os anciãos, 420 cantando, ele viu uma multidão de milhares e milhares e milhares e milhares de multidões cantando o seu nome. E a expressão do grego para multidão é pessoas com carne, eu estou falando carne assim, pessoas corporalmente como seres humanos com corpos glorificados. Mas é só um contraponto, viu, pastor? Mas a gente fica feliz por isso. Gente, outra coisa, bem rapidinho, pastor, porque o tempo é insatisfatório para a gente, porque eu tinha um monte de perguntas para o senhor. Olha aqui a ruma de perguntas que eu tenho para o senhor. Vou mandar para o senhor. Meu Deus! Manda aí. Gente, olha aqui, ó. Já mandaram para mim, ó. Olha aqui a ruma de papel que eu tenho aqui com perguntas. Olha aqui. Eu vou escrever um livro só para responder pergunta. Meu pastor Paulo, deixa eu terminar com a última colocação. Gente, essa live ficará salva no meu Instagram, no meu canal. Vai lá, assiste, porque você vai aprender muito com o pastor Paulo César, vai aprender muito com seus argumentos. Esses contrapontos que a gente usa aqui, já disse, gente, preste atenção. Nós estamos tratando de um assunto que a gente ainda não teve experiência. Eu e o pastor Paulo não foi ainda no inferno nem no céu, não. Viu? É verdade. Você não veio, ressuscitou. Eu tenho um amigo meu aqui, um pastor, o pastor Jailson, aqui em Mossoró, que ele teve uma experiência pós-morte. Ele morreu e ressuscitou, certo? E aí
ele me falou algumas coisas assim que você se arrepia todinho, que depois eu conto para vocês aqui. Mas eu não tenho experiência de coisa. O que eu tenho é uma base bíblica sustentada com uma opinião minha, baseada em conhecimento que eu tenho, e o pastor usou os seus argumentos e seu conhecimento teológico para argumentar os seus. Porém, isso não deixa de pesar na ideia de que haverá ressurreição, que haverá uma eternidade, e o melhor de tudo, meu pastor, nós estaremos com Cristo na eternidade com Ele para sempre. Isso é o mais importante, para que a gente não fique dizendo, o debate bom, o debate sadio é esse que a gente termina feliz sabendo de uma coisa. E pastor, só para terminar, eu estava em uma rádio com um pós e um meso, né? E aí eles gritavam, parecia guerra política, e eles gritavam, mas olha, ele está dizendo aqui, olha, o senhor é muito sábio, parabéns pelo senhor. O senhor argumentava sorrindo, falando, apontando, eles olhavam para mim e diziam assim, não pode alguém dizer que não pode passar pela grande tribulação, não sei o quê. E eles começaram a dizer bem alto na rádio, aí eu calado. Quando ele terminou tudinho, assim, querido, para que esse grito? Para que esse espernear? Estudo, a pregação não é Bíblia, isso aqui. Aí ele ficou, aí eu argumentei ele, né? Refutei ele, agora eu refutei mesmo, aí eu não estou refutando o senhor, mas eu refutei ele. E ao refutar bastante eles dois, eles ficaram perdidos, porque eu fiz 2 perguntas para eles, ficaram desnorteados. Ao terminar, disse, querido, presta atenção. O mais importante nessa live, nessa rádio aqui, nós dois, é trazer a importância de pontos de vista, pós, meso e pré, qual a opinião sua, a minha e a dele, mas o importante é que nós 3 temos um conjunto só. Todos nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Isso é o mais importante. Se por acaso Cristo inventar de vir depois da grande tribulação, eu serei pós, mas eu vou subir. Se ele vier no meio, eu sou mesmo, mas eu vou subir. Se ele vier antes, nós vamos subir. Isso. Aí eu pergunto o seguinte, mas eu pergunto a vocês estão esperando Cristo voltar agora? Diz, claro, então vocês são pré-tribulacionistas. Eu peguei, fechei a Bíblia e terminou. Meu pastor, eu quero agradecer pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua disponibilidade. Não é fácil acordar tão cedo para fazer a live comigo, mas obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus pontos de vista. Eu aprendi muito e agradeço muito a Deus pela sua vida. Eu também quero agradecer, pastor Birajara, por essa oportunidade. É claro que 1 hora só não dá para a gente conversar, né? E expor tudo, mas eu creio que foi de uma grande valia e cada argumento seu, meu, nos dá margem para estudarmos mais. E não vai mudar em nada em relação à volta de Cristo. Jesus vai voltar de qualquer jeito mesmo, independente da maneira. Se ele não voltar hoje, amanhã, a gente se encontra em outra live para bater um papo sobre o Tribunal de Cristo. Viu, gente? Isso aqui é muito interessante, viu? Existe 7 julgamentos na Bíblia, 4 já vão acontecer. Aí, os 3 são o que o pastor falou. Tribunal de Cristo para os salvos, Tribunal das Nações para os vivos no final da tribulação, Tribunal Juiz Final no juízo final. A gente vai falar sobre esses tribunais aqui em outra ocasião. Meu pastor, deixe suas considerações para a gente encerrar essa live com chave de ouro. Então, eu quero deixar aí, vou pedir meu pessoal que me segue, que não são tantos igual do pastor Birajara. Nós estamos começando aí nosso Instagram, mas eu vou pedir para seguir o pastor Birajara, assim como eu comecei a seguir, gostei, tá, das lives, gostei dos vídeos. E eu procuro seguir quem realmente tem a acrescentar comigo, tem me trazer feedbacks, né? Tem conteúdo importante, conteúdo bíblico, e o pastor Birajara tem bastante conteúdo, gosta do assunto, é entendido no assunto, e eu quero deixar aqui um abraço para todos, e se quiser dar uma olhadinha lá, o meu livro, ele não é físico mais, eles se esgotaram, o meu livro físico. Eu estou agora disponibilizando ele em e-book, pela Hotmart. Então, quem quiser, está na minha bio. É só lá entrar na minha bio e você tem um link. Clicou no link, vai adquirir o livro por um valor bem pequeno, R$10, R$ 9,99. É de graça. É de graça, gente. Então vai lá na bio do pastor, certo? No Instagram dele.
clica lá, entra, adquira o livro, é só R$10, você está ajudando o ministério também, contribuindo para o reino de Deus, certo? E aí você compra o livro dele. Quem me segue no Instagram, aproveita, vai lá e segue o pastor Paulo César de Oliveira, certo? E aí você pode acompanhar. Somos amigos a partir de hoje, irmãos em Cristo, e no dia do arrebatamento eu vou bater muito papo com ele lá em cima. Ô, glória! Pastor, me dê a honra de orar por nós. Me dê a honra de orar por nós. Amém, amém, amém. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela vida do pastor Birajara, pela sua família também, Senhor, seu ministério, aquilo que o Senhor tem chamado o teu filho para fazer. Também agora, abençoa também todos os que entraram nessa live, todos que vão entrar, vão participar. Eu te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço fraternal, ok? Não esquece, segunda-feira, ao meio-dia, eu vou estar numa live profética para você. Mas, pastor, eu queria muito o senhor, depois vou marcar com o senhor, quarta e quinta-feira, 28 e 29, eu vou estar com 2 lives de meio-dia, com 2 personalidades muito importantes do nosso estado aqui. É 2 jovens pregadores de muita influência. Na quarta-feira eu vou estar com o Wesley Maia, da Debrais, certo? Lá do Samuel Mariano, amigo nosso aqui de Mossoró. E também na quinta-feira eu vou estar com o grande pregador eu esqueci agora o mentor, Amizadai Lira. Quarta, Wesley Maia. Quinta, Amizadai Lira. Hoje eu comecei com o pastor Paulo César de Oliveira. Quarta com o Wesley. Quinta com a Amizadai Lira. E na outra semana, essa outra, nós vamos estar com a Daniela Cristina de Londres, na Inglaterra, uma amiga minha, vai estar batendo um papo, falando do seu lançamento, do seu hino, e nós vamos estar aqui. Um abraço a todos, pastor Paulo, um cheiro no coração. E Deus abençoe você e sua família, o seu ministério. Como eu for no Rio de Janeiro, eu vou visitar a sua igreja. Opa, vem sim, vai ser um prazer. Um abraço, gente. Paz, Deus abençoe.